Você já comprou exatamente no suporte, como esse aqui. A gente pode ver que é um suporte forte, com vários toques, e tomou o stop logo em seguida. Comprar no suporte é o básico, e sim, é um bom ponto de entrada, mas existe uma diferença muito grande entre entrar só porque o preço chegou nessa zona e fazer uma entrada certeira. Existe um detalhe que quase ninguém observa, e é ele que separa um trade que funciona de um trade que te tira do jogo logo depois. Olha essas duas situações aqui. O suporte é o mesmo, mas olha esse lado aqui. Ele até deixou um sinal de entrada aqui. Terceiro toque no suporte, deixou esse padrão de candle forte, que é um engolfo de alta. Você pode fazer uma entrada aqui na superação dessa máxima com stop aqui embaixo. Mas depois da entrada, ele não teve continuidade. Tentou subir, mas acabou caindo e indo para o stop. Então foi um trade que falhou, mesmo acontecendo em cima de um suporte. Agora olha esse outro lado aqui. Mesma região de suporte, também deixou um gatilho de entrada aqui, no caso uma mínima de fundo, na superação dessa máxima entrada. Stop aqui embaixo, mas aqui o mercado respondeu positivamente e o preço foi para o alvo. A diferença desses dois trades não está na linha e nem no gatilho de entrada. Aqui uma mínima de fundo e aqui um engolfo de alta. A diferença está no que o mercado está mostrando aqui. Agora preste atenção nisso. Comprar aqui no suporte não está errado. O erro é tratar o suporte como se ele fosse suficiente sozinho. O preço chegar aqui por si só não significa que vai reagir. Significa só que chegou numa região importante. Agora olha esse movimento aqui. O preço vem caindo. E se você reparar bem, aqui o gráfico já está te mostrando perda de força. O preço já começa a andar meio de lado. Começam a aparecer candles de alta. Olha esse aqui, esse. Aqui tem mais um. E outra coisa, você começa a observar mais sombras na parte inferior do candle. Como aqui, aqui, esse aqui. Esse aqui foi bem destacado, então perceba que o preço tenta cair, mas ele volta. Tenta cair, mas ele está sempre voltando. Então, como eu falei, aqui a gente já consegue observar alguns sinais de perda de força. E aqui entra um detalhe muito importante. A gente já viu sinais de perda de força. Agora, como a gente pode confirmar essa perda de força? Vamos inserir um indicador para nos ajudar. Esse indicador aqui, o MACD linha histograma. Ele é composto por umas barras, a linha do MACD e uma média móvel de 9 períodos. Aqui eu vou deixar com essas mesmas configurações. Não vou mexer por enquanto. Se você quiser alterar, você pode clicar com o botão direito em cima das barras. Vem aqui em propriedade do MACD. Aqui você não mexe, você pode mudar somente a aparência. Mas eu vou deixar assim mesmo. O que importa mesmo nesse indicador, a gente vai acompanhar os fundos do indicador com os fundos que o preço está fazendo aqui no gráfico. Perceba que aqui no gráfico, o preço fez um fundo aqui, ele é mais baixo que o fundo anterior. Vamos pegar essa linha aqui para nos ajudar. Se a gente medir daqui para cá, perceba que o preço está levemente caindo. Agora, se a gente ver aqui no indicador no MACD, a gente percebe que desse fundo para esse fundo, o preço está subindo. Vamos pegar essa mesma linha e traçar aqui. Então, perceba que aqui no preço está de fundo a fundo, o preço está caindo. E aqui no MACD, de fundo a fundo, o preço está subindo. Isso aqui é o que a gente chama de divergência de alta. E aqui vem uma dica. Quando você tem uma divergência, não só com as barras em relação ao preço, mas também as linhas aqui do MACD, por exemplo, se eu passar uma linha desse fundo da linha até esse fundo aqui da linha também, perceba que ela está acompanhando o MACD. Isso aqui nem sempre acontece. Quando isso acontece, o sinal se torna mais forte ainda, mais confiável. Ok, já sei que isso aqui é uma divergência de alta, mas na prática, o que isso quer dizer? Que o preço ainda está caindo, mas a força dos vendedores está diminuindo. E é isso que começa a reforçar essa região de suporte. O mercado chegou na zona de suporte, mas já não tinha mais a mesma força para continuar. E é esse tipo de detalhe que faz toda a diferença na hora da gente entrar na operação. Bom, agora que a gente já viu que o preço está perdendo força, tem uma divergência de alta. Agora se a gente procura um gatilho para entrar na operação. Como é uma região de suporte, a gente busca aqui um padrão de candle de alta, ou uma das estratégias que eu utilizo, como é o caso aqui, uma mínima de fundo. Ou poderia ser um candle pavio de alta. Tanto faz, o importante aqui agora, a gente tem que achar um gatilho para entrar na operação. E por sinal, se você quiser aprender uma dessas estratégias que eu utilizo no meu dia a dia, o método Rico na Bolsa está aqui na descrição. Agora a entrada deixa de ser só no nível e passa a ser baseada no que o mercado está fazendo. Sem essa leitura antes, esse mesmo gatilho vira só mais um sinal, com grande chance de falhar. E aí você volta para aquele cenário de entrar e tomar stop. Esse tipo de leitura que você está vendo aqui é exatamente o que eu uso no meu dia a dia e funciona tanto no day trade quanto no swing trade. Então olha como foi a entrada. Eu marco a superação desse candle e deixo o stop aqui embaixo da mínima. O alvo 2 vezes o tamanho do risco. O preço deu entrada e foi direto para o alvo.
480 pontos de lucro no mini índice. Um bom lucro, né? Você vê que a estratégia funciona. Agora vamos ver a diferença naquele caso do stop. O suporte também está presente aqui. Essa zona faz sentido, mas o mercado não está mostrando nenhum sinal de perda de força aqui. Ele apenas caiu até a zona de suporte. Agora pensa nisso. Entrar direto numa zona de suporte, mesmo com gatilho de compra, às vezes funciona. Mas operar assim te deixa dependente de um pouco de sorte, com 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado. Como foi o caso aqui. O preço recuou até o suporte, deixou esse engolfo de alta. Você pode fazer uma entrada aqui na superação da máxima desse candle, o stop aqui embaixo. Mas perceba que após ele dar a entrada, ele andou um pouco de lado e depois caiu até o nosso stop. Percebam que aqui não tem a divergência de alta. Ou seja, se a gente traçar uma linha aqui, a gente vai ver que desse fundo até esse fundo, o preço está subindo. E aqui no MACD, desse fundo até esse fundo, o preço está subindo também. Então aqui nós não temos divergência de alta, que seria uma confirmação extra para a gente efetuar uma entrada. Esse sinal quer dizer que a queda não está perdendo força. E é por isso que o preço deu entrada, mas não conseguiu subir e logo depois voltou a cair. Quando você começar a olhar esse tipo de detalhe antes, você melhora a qualidade das suas entradas. O suporte mostra onde o preço pode reagir, mas é a força do movimento que mostra se vale a pena ou não entrar. E é aqui que entra o papel do MACD. Ele te mostra quando aquele movimento está perdendo a sua força. Aí sim faz mais sentido você entrar numa região de suporte. Espera o gatilho de compra e aí faz a entrada. Agora vamos ver um exemplo na parte da venda. Então olha só, preste atenção aqui. No caso de uma venda, a gente vai procurar uma divergência de alta. E onde que a gente vai procurar? Justamente numa área de resistência. Vamos ver se aqui foi uma resistência. Então, olha só, é uma baita resistência aqui, né? O preço tentou subir, não conseguiu, caiu. Aqui também caiu. Aqui também caiu. Então, é uma zona bem forte. O preço não consegue romper para cima. Toda vez que bate aqui nessa zona, ele recua. É o mesmo caso que está acontecendo aqui. Então, olha só, presta atenção aqui que muita gente confunde. Divergência de alta, a gente vai procurar os fundos no preço vão estar caindo e os fundos no MACD vão estar subindo. Já na divergência de baixa, a gente vai trabalhar com os topos. No caso do topo no preço, vai estar subindo e o topo no MACD vai estar caindo. Então, isso aqui é uma divergência de baixa. Olha aqui. Nós já vimos que aqui é uma resistência forte. Agora, esse topo é mais alto que o topo anterior. Então, a gente passa essa linha e percebe melhor. Agora, aqui no MACD, acho que não vai passar. Deixa eu pegar outra aqui. Então, aqui no MACD, esse topo é mais baixo que o topo anterior. E perceba que aquilo que eu falei para divergência de alta também serve para divergência de baixa. Olha só, quando a linha está também fazendo uma divergência, no caso aqui uma divergência de baixa, a linha está acompanhando as barras, isso aqui também deixa o sinal mais forte, aqui nessa região de resistência. E nós temos aqui um belo candle pavio de baixa. Deixa eu só confirmar aqui, é um candle pavio, ok. Então agora basta a gente marcar a nossa entrada, stop e alvos. Perceba que o preço deu entrada, caiu, depois andou um pouco de lado e foi para o nosso alvo. Quase 1000 pontos de lucro. Um belo trade e bem tranquilo. Então a gente percebe que funciona tanto na parte da compra quanto na parte da venda. Agora me diz, você vai continuar entrando só nas linhas ou vai começar a esperar esse tipo de confirmação? Ficou com alguma dúvida, pessoal? Deixa aqui nos comentários. E não esqueça de deixar um like se gostou do vídeo e se inscreve no canal, beleza? Quer ser rico? Vem comigo. Abraço!